Você está assistindo o programa Direito em Pauta e o tema abordado hoje é o novo Código Florestal Brasileiro. E o convidado do programa é o deputado estadual Pompílio Canavês. Deputado, o senhor estava falando da questão dessa alteração que o senhor levou para o relator Aldo Rebelo, né? Aí vem aquela pergunta, de que forma conciliar a questão de produção, desenvolvimento e turismo e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? No caso do lago, eu acho que o prejuízo maior ao meio ambiente se dá pela movimentação da lâmina d'água. Suponhamos que tivéssemos uma cota zero, ou seja, não pudesse produzir nada nas margens do lago de jeito nenhum, nem 30, nem 50, nem 100 metros, nada, zero. E a lâmina d'água ficasse parada. Aí, isso seria o ideal. Mas a movimentação da lâmina, todos vamos lembrar do ano passado que aqui no lago a água desceu bastante. Então, uma vegetação cresceu e muito rapidamente, porque a terra é boa e sol. Em seguida, a água subiu, em menos de um mês, a água subiu e submergiu toda aquela vegetação que apodreceu e está apodrecendo ainda. E isso contribui para o efeito estufa. Esse é o grande prejuízo. Com relação a isso, é que nós temos que pensar numa solução. Porque o regime de chuvas, em maio nós estamos no ponto mais alto do lago, e em novembro no ponto mais baixo, porque vem agora o inverno, que deixa de chover. Esse é o grande prejuízo. Agora, conciliar o meio ambiente, o turismo, a produção de energia, a agricultura, esse é o nosso papel. Aqui no Lago de Furnas, nós estamos executando, quando eu era presidente da Lago, nós iniciamos, agora está em fase final, o plano diretor da bacia, o plano diretor do Lago de Furnas, que vai conter um plano de manejo. Nesse plano de manejo, aí com a colaboração da Emater, do IEF, do IMA, nós vamos determinar que alguns pontos, por exemplo, não precisa de ter nem 30 metros de proteção, mas em outros tem que ser 1000. Onde tiver um córrego, onde tiver uma nascente, onde tiver uma situação especial, tem que ser maior. E não apenas determinar matematicamente que serão 30 ou 100 metros ou 15 metros. Isso não resolve. E uma convicção que eu tenho comigo é que o turismo, quando bem feito, ele ajuda a preservar o meio ambiente. O turista quer ir para um lugar onde ele encontre um local limpo, bem cuidado, e ele mesmo vira um fiscal do meio ambiente. Então, o turismo, quando bem feito, ele é uma garantia que a gente vai ter a preservação do meio ambiente. Claro que tem que ser bem feito. Agora, nós que sofremos um prejuízo tremendo na época da inundação. Claro, o Brasil precisa de energia elétrica para desenvolver. Juscelino Kubitschek enxergou aqui na nossa região o caminho do desenvolvimento do Brasil. Então fez o grande Lago de Furnas, aproveitando as corredeiras do Rio Grande. Mas com isso inundou as melhores terras que nós tínhamos. Aqui em Alfenas, inclusive, né? Muita gente perdeu tudo, muita gente não se recuperou, muita gente adoeceu e até morreu por causa disso. Bom, então, ao longo das gerações, nós nos acostumamos com o lago e começamos a investir para aproveitar o potencial que ele tem de geração de renda e emprego na pesca, na criação de peixes, na agricultura e no turismo. Isso precisa ser bem feito para que a gente não perca a nossa galinha dos ovos de ouro, que é o Lago de Furnas. Hoje, nós temos no Lago de Furnas um grande potencial de desenvolvimento sustentável da nossa região. Mas é preciso cuidar, e você tem razão. Tem que conciliar o turismo, a agricultura, a navegação, a pesca e o turismo com o meio ambiente. Isso é fundamental. Essa questão da piscicultura que está tendo um impulso grande, principalmente na nossa região aqui, isso pode ser afetado na questão de não definição dos parques aquícolas? Foi definido uma área para a criação de peixe, um parque aquícola, mas ele ficou muito mal localizado, muito longe. Nós estamos lutando, os prefeitos da região, a Lago, eu também, para que sejam demarcados novos parques aquícolas. Porque era uma realidade. Quando eu era presidente da Lago ainda, e nós começamos essa atividade, começamos aqui em Alfenas, no Muzambo, nós conseguimos do Ministério da Pesca os tanques-redes, os alevinos, a ração e os barcos. Para começarmos a atividade, começamos com a colônia de pescadores, lá do Celso. E hoje é uma realidade em todo lado. Produção de peixe muito grande, muito forte. Estamos agora tentando trazer para cá um frigorífico para poder fazer processamento do pescado. Agora, essa atividade econômica que está em plena expansão, ela precisa de uma demarcação
e de regras. É isso que nós estamos defendendo, criar regras para que a atividade de criação de peixes seja ao mesmo tempo uma fonte de renda para o pequeno produtor e para o pescador, que pode continuar trabalhando mesmo na época do defeso, mas também proteja o meio ambiente e não agrida o meio ambiente. O senhor acha que hoje o potencial turístico da nossa região, do Lago de Furnas, das montanhas, está mal aproveitado? Mal aproveitado. Melhorou muito. Melhorou muito. Vamos lembrar que há alguns anos nós tivemos o esvaziamento do lago, que foi fatal. Muita gente que estava investindo deixou de investir em 2000, 2001. O telespectador lembra dessa época terrível do apagão. Isso prejudicou. Mas agora o turismo vem voltando. Mas eu tenho defendido que os municípios têm que ter pelo menos um departamento de turismo, sabe? Tem que ter um planejamento. Porque não adianta, Américo, você tem uma bela cachoeira, se ninguém sabe onde é que ela fica. E se não tem como chegar até ela, o lago que não tem, nós criamos a rampa náutica aqui em Alfenas, que não tem como você colocar o seu barco, o seu jet ski, não tem como o turista chegar e aproveitar. E também falta divulgação. Se eu não sei que tem essa coisa bonita aqui na nossa região, essa belíssima paisagem, o turista não vem. Então precisamos divulgar mais, precisamos criar estrutura e precisamos que os nossos empreendedores, os donos de restaurantes, os donos de hotéis, os donos de pousada, melhorem os seus empreendimentos. Paguem melhor os funcionários, deem treinamento para os funcionários e de modo que quando o turista venha, ele queira voltar. E o boca a boca depois ele vai falar com outras pessoas, vai atrair outras pessoas, aliado a uma divulgação melhor. Isso é coisa que a TV faz, que está sempre fazendo, né, essa divulgação. Eu, quando fui falar com o ministro do Turismo do governo Lula, e levei para ele algumas fotos da nossa região, fotos de Alfenas, fotos dos cânions, ele ficou maravilhado, ele não conhecia. Ele falou, mas isso aqui é verdade mesmo? É verdade. Está no coração do Brasil, na melhor região desse país, que é o sul de Minas, a 300 quilômetros de São Paulo, a 300 quilômetros de Belo Horizonte, a 300 quilômetros do Rio de Janeiro, em volta do Lago de Furnas, uma população de mais de 40 milhões de habitantes, um potencial turístico invejável, mas precisa planejar, precisa melhorar, precisa divulgar, porque senão o turismo não acontece espontaneamente, não acontece não. Ok. Nós vamos para um intervalo e voltamos em instantes. Uma coisa que eu lamento é que a sociedade brasileira participou pouco desse debate, participou pouco dessa discussão, e é uma coisa que vai afetar a vida do nosso país, a vida de todos nós e até a vida do planeta, pelas dimensões do Brasil, o Brasil sendo a caixa d'água do planeta. Olha, nós estamos falando de meio ambiente, vamos falar de água.